Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então hoje, nosso primeiro vídeo aqui no meu sofazinho lindo, aqui no andar das lindudas, né, no nosso cantinho maravilhoso na casa dessa. E pro Duda Todo Dia, em dezembro de hoje, eu queria trazer um tema que vocês têm me pedido muito, que é transição capilar. Como vocês sabem, é mais ou menos 1 ano e 8 meses aí eu concluí meu processo de transição, que foi um processo bem longo, bem cansativo. E na época eu dividi um pouco disso com vocês aqui no canal, mas acho que pela minha inexperiência em realmente não fazer ideia de como lidar com esse assunto, como lidar com esse tema, como lidar com a minha própria transição, eu abordei ele muito menos do que eu gostaria. E hoje, quase 2 anos depois, eu acho que eu aprendi muito mais pós-transição do que quando eu estava em transição. Eu aprendi a entender as fases da transição, entender por que eu passei por cada uma dessas fases. Quem me segue no meu Instagram viu, é o @oficialdudafernandes, me segue lá. Eu tô sempre cuidando do meu feed, deixando ele bem bonitinho pra vocês. Então quem me segue por lá viu que eu comentei que eu ia fazer o manual da transição capilar e pedi para vocês deixarem muitas perguntas, para vocês deixarem dificuldades, experiências que vocês já tivessem passado. Inclusive vou deixar os rostinhos, ó, aqui na tela das lindudas que deixaram para mim essa sugestão de vídeo, que era contando um pouco sobre a minha transição capilar, como foi, como eu passei por isso em resumo de um vídeo só e como eu vejo isso hoje, enfim. Há mais ou menos 4 anos atrás eu tomei essa decisão. O primeiro ano foi de total indecisão. Eu ficava um tempo sem química, eu voltava pra química. Eu não fazia a menor ideia do que era a transição. O que eu sabia era que eu queria largar a química e que pra isso eu tinha que largar a química. Tipo, né? Tem um vídeo aqui no canal dessa época contando por que eu decidi ficar em transição, mas hoje eu vejo outros motivos além do que eu falei, sabe? Além do meu cabelo estar danificado, isso é muito engraçado, porque eu lembro que como meu cabelo era liso e era escuro, ele brilhava na luz, todo mundo achava que tava super saudável e, gente, não tava. Mas a principal lástima da minha vida hoje é ver que as minhas fotos de quando eu era pequenininha, que eu tinha muito cabelo. Gente, sério, eu tinha tanto cabelo. Acho que eu tinha cabelo por umas 3 cabeças. E hoje, de tanta química que eu fiz, se eu tenho 1/3 desse cabelo, é muito. E nessa época, eu já entendia várias coisas sobre cabelo, eu pesquisava muito. O blog nasceu comigo falando sobre cabelo, né? Sobre recuperação capilar. Lógico que o meu cabelo não ia aguentar e queria me cobrar o preço por essas façanhas que eu estava fazendo com ele. E eu tava vendo que ele tava cobrando demais. Então, primeiramente, eu larguei a descoloração. E depois eu tive que largar a progressiva, até porque eu não queria mais ter aquele cabelo danificado, ralo, que de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses eu tava dependente de uma química, que a minha raiz começava a subir e eu não gostava. Enfim, aquilo tava me incomodando e eu não tava mais me sentindo bonita. Eu não tava mais me olhando no espelho e realmente falando, essa é a Duda Fernandes, essa é a Duda que eu quero ser. Então, eu acho que esse apunhado de coisas, eu não me senti bem, minha autoestima tá baixa, eu não tá feliz comigo mesmo, meu cabelo tá estragado, meu cabelo tá caindo demais, eu tá perdendo muito cabelo. Tudo isso fez com que eu chegasse à decisão de não vou alisar mais, não importa o quão difícil isso seja, não importa o que isso me custe, porque eu sabia que ia ser um processo demorado, ainda mais pra mim que tinha um cabelão e que amava ter cabelo comprido. Eu costumo dizer que não é uma decisão fácil, mas eu acho que é uma decisão que só cabe a gente tomar. Ninguém pode chegar pra gente e falar, tu tem que parar de alisar o teu cabelo, porque o teu cabelo não tá legal, porque tu não fica tão bonita. Isso é uma coisa que tu tem que sentir. E se tu sente que tu tá linda, lisa, que tu tá linda com o cabelo que tu tiver, não tem por que tu mudar isso. O meu caso, eu não sentia, eu me incomodava muito com isso, e eu fui lá e tomei uma providência pra mudar. Passado esse período de indecisão, que realmente começou a minha transição, foi muito difícil, gente. Eu realmente não fazia ideia do que fazer com aquele cabelo. Eu via minha raiz crescendo e eu não sabia o que fazer. Eu meio que ficava, gente, e agora? O que eu vou fazer? E tudo isso somado ao fato de que eu me expunha na internet. Então, todo tempo que eu tirava uma foto, as pessoas percebiam que o meu cabelo estava diferente. E aí, o que eu fiz? Eu corri pra chapinha. E, gente, essa foi a pior decisão que eu poderia ter tomado na vida. Porque pra quem não sabe, como eu não sabia, fazer chapinha durante a transição não engana ninguém a não ser a ti mesma. Porque tu não engana o teu cabelo. Ele sabe que tu tá espichando ele e ele vai cobrar por isso depois. E é por isso que a minha transição foi tão longa. Muita gente pergunta, nossa, mas por que tu ficou 3 anos em transição? Por que tu não foi lá e não cortou? Primeiro, porque eu era muito apegada ao comprimento do meu cabelo, algo que eu me libertei. Então, até isso, hoje a transição capilar me ensinou que eu não preciso ter cabelão pra estar bonita, porque eu achei que eu tava enganando alguém fazendo chapinha durante toda a transição, que eu ia poder deixar todo o cabelo com química crescer e cortando aos poucos sem perder comprimento, e que no final, mesmo fazendo chapinha durante todo esse período, ia estar tudo certo. E não, gente, chapinha, ferramenta de calor, danifica e deforma a estrutura do fio, porque tu tá constantemente esticando ele com uma ferramenta de calor. Então isso, com o tempo, faz o cabelo perder totalmente a forma. E aí, depois de muito tempo, eu acho que depois de 1 ano fazendo transição capilar,
com o Chapinha que eu fui perceber isso. Eu sempre tive muito amor pelo meu blog, pelos meus vídeos, e na época o meu foco era cabelo. E eu tinha conquistado um público que, por mais que hoje ainda mais pareça pequeno, pra mim, gente, eu nunca tinha imaginado chegar lá. E eu tinha muito medo que as pessoas não gostassem, sabe, da Duda em transição, porque como eu falei, nem eu sabia direito o que era transição, na época não se falava muito sobre o assunto. Se falava, mas muito pouco, e quando se falava, tinha muita gente preconceituosa que não entendia, que apontava, que dizia que estava feio. E o meu maior receio era esse, de perder meus seguidores, de não conseguir trabalhar com o que eu tanto sonhava, de não conseguir me posicionar pra alguém e falar de cabelo pra alguém, sendo que eu tava com cabelo com 2 texturas, um cabelo feio. E eu lembro que na época várias marcas pararam de me mandar produto. Então assim, eu tô chorando hoje, mas... Ai, caramba. Peraí, eu tô chorando, gente, não é por, ai meu Deus, é de ver como a minha cabecinha funcionava, sabe? Como eu me importava com o que os outros pensavam, como isso me atingia, como isso me afetava, e de ver que eu olho pra trás, eu olho pra essa Duda, sabe? Hoje eu me vejo tão diferente, hoje eu me vejo me posicionando de forma tão diferente para as pessoas, sabe? E não só para as pessoas, eu me posiciono de forma diferente para mim, porque a forma como eu me vejo hoje é diferente. Mesmo diante de tudo isso, eu tive força, eu continuei, porque pode parecer que transição seja um drama, que para algumas pessoas pode parecer isso. Eu entendo, quem não passou por isso não pode dizer como é. E muita gente que passou por isso pode ter passado com muito mais facilidade. E eu não vou dizer que foi uma dificuldade enorme para mim, não foi, tirando essa parte inicial, assim, de eu assumir, das pessoas me verem e falarem que meu cabelo tava horrível, falarem que eu tava louca, falarem pra eu desistir. Tirando essa parte, quando eu me convenci do que eu queria, nada mais importava, sabe? Mas eu sei de relatos de meninas que sofrem muito com a transição, porque o cabelo tá muito associado à autoestima. A gente é só cabelo? Não, a gente não é. Isso é muito importante dizer. A gente é muito mais do que isso. Mas quando o teu cabelo é uma parte fundamental pra tua autoestima, que tu ama cuidar, como era o meu caso, como é o caso de muitas vocês, é muito mais complicado, é muito mais difícil e a gente realmente sofre mais. Se eu puder dar um conselho para quem tá em transição já, aproveitando esse gancho, é esse. Faça por você, não faça por mais ninguém. Muita gente, não só que me acompanhava, mas que me rodeava também fisicamente, falava pra mim que meu cabelo tava feio. O que tu tá fazendo? Teu cabelo é tão bonito. Várias leitoras na época que falavam que iam parar de me seguir por causa disso. Então a gente lidar com tudo que a transição já envolve, ser uma decisão difícil, ficar com o cabelo horrível. Porque, gente, sério, o cabelo ficou horrível, não tô exagerando. E ainda lidar com tudo isso é muito difícil. Então por isso que eu falo que, gente, se eu conseguir, tu também consegue. E sempre que tu ficar pensando, nossa, por que tá tão difícil? Eu quero desistir, eu vou desistir. Pensa, poxa, eu tô aqui enfrentando todos os problemas da transição e com uma outra pessoa falando que meu cabelo tá feio. Mas a Duda e várias outras blogueiras que se expõem passaram por tudo isso com milhares de pessoas falando, puxando elas pra baixo e falando que ia ficar feio. E elas conseguiram e hoje elas estão felizes, estão plenas, maravilhosas com seus cabelos. Então por que eu não vou conseguir? Depois que passou essa onda de comentários que, gente, ficou muito tempo. Eu acho que por quase 2 anos da minha transição aí, porque um ano eu fiquei na chapinha, depois eu tinha que aparecer sempre com cabelo com 2 texturas, e aí era quando o povo mais caía em cima, assim, né? E levou todo esse tempo aí pra coisa ficar um pouco mais fácil, porque só então eu descobri a texturização capilar. Eu fui pesquisar em canais gringos, e aí depois de 2 anos de transição, tu também já via mais pessoas falando sobre o assunto e tal, e eu comecei a ter mais acesso à informação, que na verdade eu não ia buscar por eu não saber que existia. Aí eu descobri a texturização com tranças, que foi que melhor atendeu o meu cabelo, que era muito liso na ponta, mas muito liso mesmo. Um liso assim que nada enrolava, nada cacheava. O meu cabelo é fino, meu cabelo é ralo, meu cabelo natural é 2C, 3A. Então não é todo tipo de creme, todo tipo de texturização que ia dar certo pra mim. Também demorou muito tempo até eu descobrir isso. Eu descobri cremes que dessem certo, que tem que ser os mais leves, tem que ser os mais ralinhos. Aí eu finalizava o cabelo, creme pra pentear, tudo, fazia trancinha. A raiz ficava meio espichada, né? Porque afinal de contas a trança tu espicha mesmo o cabelo. Deixava o meu cabelo secar com a trança e depois tacava o fixador. O cabelo ficava todo ondulado. Não era nem perto do meu objetivo, mas já tava bem melhor do que com 2 texturas, né? E uma coisa que é importante de falar pra ti que tá passando por isso é que em determinado período da tua transição tu não vai conseguir texturizar o teu cabelo dependendo do tipo de cacho que tu tem
e dependendo do tipo de química que tu tiver também. Isso principalmente se tu tiver com, sei lá, 4, 5, 6 dedinhos de raiz e todo o teu comprimento tiver liso e for comprido como o meu, gente, muito dificilmente tu vai conseguir texturizar. Então a primeira coisa que eu te recomendo é passar a tesoura. Não fica com comprimento, não precisa cortar todo o comprimento alisado, mas não fica com comprimento tão grande de cabelo alisado, porque pra tu texturizar, pra tu conseguir igualar um pouco mais as texturas, vai ser impossível se tu tiver uma parte muito grande de cabelo liso, tá bom? Quando eu comecei a fazer as texturizações, o jogo começou a virar um pouco, porque aí a transição já estava muito mais conhecida, estava muito mais forte na internet, graças a Deus. E eu tive o apoio de muitas leitoras, muitas de vocês, eu acredito que estão aí comigo hoje. Muitas, inclusive, falando que estavam fazendo transição capilar junto comigo, e tudo isso pra mim, gente, sério, significou muito, me ajudou demais a me manter firme na minha decisão, a não desistir, saber que eu devia continuar, porque eu tava incentivando muitas de vocês. A gente fala, o que a gente faz com o cabelo quando ele tá com duas texturas? Gente, eu inventava 1001 coisas, ou eu texturizava, ou eu prendia. Foco em outras coisas, foi o que eu fiz. Comecei a focar muito em maquiagem. Pode ver que nessa época, o meu canal, que era muito mais de cabelo, passou a ser muito mais de maquiagem. Isso não foi uma mudança só porque eu quis, entendeu? Foi porque tinha totalmente a ver com o momento que eu tava passando na época, que eu não tava tão feliz com o meu cabelo, eu não tava me sentindo bem, por mais que eu também não tivesse me sentindo mal, eu não me sentia segura pra vir mostrar um cabelo com duas texturas, eu consegui mostrar direito os resultados dos produtos que eu usava. Eu acho que muita gente não ia entender. Eu comecei a fazer isso para outras áreas, não só no blog, não só nos vídeos, eu focava mais na minha automaquiagem, eu foquei mais na minha carreira como maquiadora, fui fazer cursos. Eu não tô dizendo que tem que fazer isso, eu só tô falando, né, pra gente tirar um pouco o foco do cabelo, porque por mais importante que ele seja, a gente não é só isso, tem tantas outras coisas pra gente explorar. Então eu explorava acessórios, eu explorava looks quando eu ia sair, fazer uma maquiagem bem linda, pra que as pessoas, é que nem contorno e iluminação, eu falei isso até no workshop, quem viu sabe, quem tava lá sabe. Tu quer mostrar, tu ilumina, tu atrai luz, o que tu quer esconder, tu tira, joga pra trás, era o que eu fazia com o cabelo. Eu chamava a atenção, iluminava, né, com a maquiagem, iluminava com a roupa, com o look, e o cabelo deixava mais presinho, mais discretinho, ou texturizadinho, como eu falei, que não chamava tanta atenção, enfim. Porém, eu nunca esquecia do cuidado, então eu me dedicava a cuidar do meu cabelo, pensando sempre no objetivo. Ah, eu vou cuidar, eu vou hidratar, eu vou fazer cronograma capilar, pra deixar ele bem lindo, pra ele estar bem saudável, pra quando eu finalmente fizer o Big Shop, quando eu finalmente terminar essa transição maldita, ele tá lindo. Então, ao mesmo tempo que eu esquecia, eu também lembrava, mas de outras formas, e sempre focando no meu objetivo final. Não ficava, ai, meu cabelo tá horrível. Então, quando eu tinha esses momentos, sacode de poeira, vamos focar em outras coisas, esquece isso. Ia ver um vídeo de alguma guru de beleza que eu gostava muito. Guru de beleza, se fala isso ainda, voltei pra 2012. De algum youtuber que eu gostava muito, principalmente de cacheada. Então é importante tu estar com isso na cabeça. Tu vai te inspirar? Ok, isso vai te ajudar a passar por isso? Massa! Mas cada cabelo é um cabelo. E por mais que a pessoa tenha o mesmo tipo que o teu, dela vai ser diferente em algum aspecto e não existe cabelo igual. Eu digo que no período da inspiração foi o mais fácil, gente. Foi quando eu passei pela transição assim, quero que acabe logo. E foi aí que eu tomei a decisão de cortar meu cabelo por aqui assim. Tinha tipo isso aqui, ó, gente, de cabelo. Tinha muito comprimento pra crescer ainda. Mas aí eu já tinha mudado de ideia porque eu decidi cortar o cabelo por aqui assim, mais ou menos. Vou deixar o vídeo do Big Shop aqui embaixo pra vocês. E eu atribuo muito disso às minhas inspirações, as meninas cacheadas que são minhas amigas hoje, né? Cacheadas que eu via que me inspiravam, que me deixavam saber que era possível, que eu também ia chegar lá. Por que eu preciso passar por, sei lá, mais 2 anos de transição pra esse cabelo crescer? A decisão do Big Shop foi difícil pra mim, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se eu falo que eu tenho um arrependimento muito grande da minha transição, mas é muito grande mesmo, é de não ter feito antes. Porque se eu tivesse feito antes, eu tinha me livrado daquele cabelo morto, aquele cabelo que nada mais conseguia arrumar, tudo ralo, coitado, não tinha o que fazer. Ele só tava ali por uma bobagem da minha cabeça, uma pira de eu achar que eu tenho que ter cabelo comprido, porque eu tenho que me adequar a um padrão. Então assim, eu pensei, eu tô saindo de um padrão pra entrar em outro? Não, isso tá errado, entendeu? Então eu fui lá, passei a tesoura, cortei o cabelo curtinho. E aí tu pensa, e aí foi só alegria, e aí acabou a transição. E não, gente, não é assim. E eu gosto de falar isso porque eu vejo que muitas meninas são muito imediatistas, né? Elas querem fazer a transição e no final fazem um Big Shop ou não, mas acabou a transição, elas já querem que o cabelo esteja lindo e pleno, e não é assim que funciona. Infelizmente, seria bom se fosse, mas eu digo que o meu cabelo, eu fiz o meu Big Shop em março
de 2015. Não é pra desanimar vocês que eu tô falando isso. É pra ser realista e sincera, como se vocês estivessem falando com uma amiga, que é como eu quero que esse vídeo seja mesmo. Eu fiz meu Big Shop em março de 2015, eu digo que o meu cabelo foi voltar mesmo e que eu aprendi a lidar mesmo com ele em março de 2016, março, abril ali. Se vocês compararem as minhas fotos antigas, que estão passando aí pra vocês, com as fotos de hoje, vocês vão ver como o meu cabelo mudou, e isso é normal depois da transição. Mas eu atribuo essa demora não só pela naturalidade disso acontecer, mas porque eu fiz chapinha por muito tempo no meu cabelo. Então, quando eu cortei o cabelo aqui, todo o cabelo que tava aqui, praticamente, acho que uns 5 ou 6 dedos, tinha passado na chapinha ali naquele primeiro ano, ou se não todo o comprimento. Falei, não, então eu passei por tudo isso e meu cabelo não vai voltar, porque muita gente dizia que meu cabelo não ia voltar e eu ficava desesperada. Pensava na vergonha, no desespero de eu falar para as minhas leitoras que eu tinha passado por transição em vão. Como que eu ia chegar para elas e falar isso? Então, foi um período bem difícil assim também de eu passar. Eu fiquei bem preocupada. Eu achava que acabou a transição, pronto, meu cabelo ia ficar lindo, ia definir super. E não foi bem assim que aconteceu, né? Mas, como eu disse, o meu caso demorou mais por causa da chapinha. Então, por isso que eu falo para vocês, não façam chapinha durante a transição de vocês. Encare esse período da tua vida como um período de transição mesmo. Tu só tá caminhando para onde tu quer chegar. Então não fica pensando muito em como teu cabelo tá. Encare daquele jeito, assume mesmo ou esconde se preferir num penteado. Se tu tiver um evento especial, faz um babyliss, por que não? Em vez de fazer chapinha, faz um babyliss, então já vai acostumando com o cacho na tua alma. Que não seja que nem eu, gente. Passou 3 anos por transição, o cabelo ainda demorou mais 1 ano para voltar. Ele vai demorar pra voltar, mesmo que tu não faça chapinha, mas nunca vai chegar 1 ano, tu me entendeu? Porque aí tu não vai ter deformado ele com a chapinha. No meu caso, eu deformei. Então, eu acho que o meu exemplo de transição é tudo que tu não deve fazer. Pra que a tua seja muito mais fácil e muito mais curta também. Eu fiz cronograma capilar, eu fiz de tudo pro meu cabelo ir voltando. Eu testei muitos cremes pra pentear, muitos finalizadores. A maioria deu errado, principalmente nos primeiros meses. E isso é normal, não fiquem frustradas por isso, achando que, nossa, então eu passei por tudo isso em vão, nossa, mas e agora? O que eu faço? Calma, sabe? O período do depois, ele também, o cabelo precisa de um tempo pra se adaptar. Pensa em tudo que tu ficou fazendo pra ele durante todo o tempo ali que tu fez química, que tu fez, sei lá, o que tu fez. Eu fiz muita coisa, meu cabelo sofreu. Pra te entender que ele vai precisar de um tempo pra compreender o que aconteceu, pra se readaptar e ficar lindo de novo. Então não sejam imediatistas. Eu sei que a gente fica muito frustrada, que a gente fica muito ansiosa, mas o que eu posso dizer hoje, ó, melhor do que ninguém, é que valeu a pena, gente. Hoje eu tô muito feliz com o meu cabelo. Mas hoje, assim, o meu cabelo cacheado fala muito sobre quem eu sou. Ele faz parte da minha essência, da minha personalidade. Eu falo, às vezes eu posso sair na rua sem maquiagem. Se o meu cabelo tá bonito, eu não ligo. Porque pra mim ele virou uma peça realmente fundamental sobre quem eu sou. E pra mim ele é muito mais do que um cabelo, porque através dele eu aprendi a ser uma pessoa melhor, a me enxergar de uma forma melhor, a me enxergar bonita de outras formas e não dependendo de um padrão. Então eu falo que eu aprendi não só sobre cabelo durante a transição, mas eu aprendi muito sobre mim também. E eu acho que é uma fase que realmente nos transforma, nos dá um olhar diferente, pelo menos comigo foi assim. Claro, eu faria algumas coisinhas diferentes, mas se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria. Porque hoje sim eu posso dizer que eu tô feliz com a minha imagem, com como eu sou. E não só porque o meu cabelo, na minha opinião, tá mais bonito, mas porque realmente eu aprendi a me ver dessa forma. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se tu já fez transição capilar, como que foi, pra gente poder dividir com as meninas que estão vendo esse vídeo os relatos de vocês, por que elas devem continuar, pra gente poder incentivá-las também. E se tu tá em transição capilar, comenta o que tu achou do vídeo, como que tá sendo pra ti, se de alguma forma eu pude te ajudar com as palavrinhas que eu contei aqui hoje, tá bom? Por hoje é isso então, um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo Manual da Transição Capilar. Tchau, tchau!